Nós muitos anos atrás. somos a terceira geração dos Facchini, né? Meu avô trabalhava na estrada de ferro e ele era carpinteiro. Parava na cidade, ia lá fazer casinha, fazer estação e tal. E um dia parou em Votuporanga. E ele gostou da cidade, conheceu minha avó e montou uma oficina, já que ele era carpinteiro. Oficina que reformava móveis, charrete. Começou a reformar carroceria de caminhão. Na época era muito pouco no Brasil, era importado e tal. E começou a fabricar carroceria de caminhão há 75 anos atrás. Nós temos 6.500 funcionários no Brasil todo. Nós faturamos no ano passado 4,2 bi. Dia 6 de março, um dia após meu aniversário, eu saí de manhã, fui lá dar um beijo nas crianças, no berço e tal, e fui a Votuporanga. Na época era pista simples. Eu bati forte. Bati forte com outro carro de frente. Não tem uma brecada, não tem nada. Eu tava na minha faixa e o cara veio, bateu de mim. Eu entrei em coma na pista. É duro falar isso agora, mas eu duvidei de Deus naquele momento. Porque Deus tinha me colocado lá, atleta, bem de família, recém-pai, trabalhador, cara honesto e tal. Não poderia estar ali. E não sabia por quê. O que aconteceu comigo? Se eu ajudar pelo menos uma pessoa a mudar a maneira de pensar, eu estou satisfeito. Feliz Ano Novo! Não, você não está acompanhando o episódio antigo e eu também não estou ficando louca. Eu sei que a gente está aqui em meados de abril. Mas eu quis começar essa história assim porque o meu convidado de hoje mostrou que todo dia é dia de começar uma vida nova. O meu convidado de hoje aqui do Zero ao Topo é o Marcelo Facchini. Ele veio contar a história da empresa da família dele, a Facchini, que faz carrocerias de caminhões e faturou mais de 4 bilhões de reais em 2024. Mas ele também veio contar a história dele, que é uma história de recomeços e de renascimento. Eu sou a Maria Amaro, roteirista e apresentadora, e esse aqui é o Do Zero ao Topo, o programa que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito. E se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Você já percebeu que a energia é a base da sua rotina? Energia não é só mais uma conta no fim do mês. É uma oportunidade diária e o novo pilar estratégico de todas as grandes empresas do país. Prazer, nós somos a Matrix Energia. Há 10 anos fazendo a energia trabalhar a seu favor e do seu negócio. Somos uma plataforma completa, com soluções de energia para todos. Diminuir o custo com energia é mais do que uma possibilidade. É o jeito mais fácil de fazer seu dinheiro render. Já geramos mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais de economia para nossos mais de 10 mil consumidores que ganham novas possibilidades a cada mês que economizam com a gente. E queremos que você também pague menos pela energia que você já consome. Mais economia para dar luz aos seus planos, essa é a nossa energia. E queremos ser a sua melhor escolha. Expandimos nossa energia para potencializar a sua. Matrix, a energia que te movimenta. Então, Marcelo, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite para vir aqui hoje no Zero ao Topo para contar um pouco da história da sua vida e um pouco da história da empresa da sua família também. Obrigada mesmo. Obrigado, Mariana, pelo convite. Quero agradecer também o Guilherme Timol e o Fula, que são grandes amigos. Espero contribuir muito com a minha história, com a história da Facchini nesse programa. Com certeza vai contribuir. E por falar em Facchini, eu quero saber da história realmente da Facchini, a história antes de você. Antes da gente contar a sua história, eu quero saber da história que veio antes de você com o seu avô, Euclides, que foi para Votuporanga, lá no interior de São Paulo, na região de Rio Preto, e começou a empreender lá muitos anos atrás. Nós somos a terceira geração dos Facchini, né? Meu avô trabalhava na estrada de ferro e ele era carpinteiro. Parava na cidade, ia lá fazer casinha, fazer estação e tal. E um dia parou em Votuporanga. E ele gostou da cidade, conheceu minha avó
e montou uma oficina, já que ele era carpinteiro, oficina que reformava móveis, charrete, começou a reformar carroceria de caminhão. Na época era muito pouco no Brasil, era importado e tal, e começou a fabricar carroceria de caminhão há 75 anos atrás. Que loucura, né? E aí ele viu que o mercado foi crescendo, começou a investir. Aí meus pais, meus tios entraram no negócio. Que foram crescendo junto com o negócio. Tal. Meu pai tinha 18 anos, veio para São Paulo. Veio na Mercedes-Benz do Brasil, ele veio no pátio, não tinha esquema de entrar, nada tal. Ele veio no estacionamento da Mercedes. Ficou doido, falou, pai, o que a Mercedes sai num dia de caminhão, a gente faz no ano. Vamos investir, vamos investir. E começaram a montar fábrica maior, crescer e tal. Só que tinha um problema na época. 100% do produto era de madeira. E as madeiras todas vinham do Paraná. Madeira boa, tal, mas muito cara. Eles pensaram, putz, vamos sair fora da caixinha, né? Há 50 anos atrás, foram para o norte e nordeste procurar madeira, né? Serraria e tal. Meu pai conta que eles foram para Marabá, Belém, pegaram aqueles aviãozinhos pequenininhos, tal, para sobrevoar as fazendas, quase morreram umas 2 vezes, tal. Vixe. Aí meu avô um dia ligou pro meu pai, Rubens, vem aqui que eu achei. Imperatriz do Maranhão. Meu pai chegou lá na época, demorou 2 dias de carro e tal. Chegou lá, pai, cadê a madeira? Cadê a madeira, pai? Você tá louco? Gastei tudo para vir para cá, cadê a madeira? Não, Rubens, vamos dormir, que amanhã a gente conversa, amanhã eu te levo. Ele acordou cedo, meu pai acordou cedo também. Foram andar e ver as madeiras. Começaram a ver as florestas e tal. E naquela época as florestas estavam sendo abertas. Então eles estavam cortando a madeira e ficando na fazenda. E não tinha ninguém que tirava. O que eles fizeram? Montaram uma serraria. E a madeira era de graça. E apenas pegava e levava para a serraria. E cortava. Aí o que acontece? O melhor de tudo, até hoje é assim, o Nordeste, a ida é caro do frete, a volta não, porque volta vazio. A gente comprava a tora, serrava lá e trazia para Votuporanga. O que aconteceu? Era 1/10 de custos. O custo da Imperatriz contra o Paraná. Eles começaram a ter preço e brigar. Preço, barato. Todos os concorrentes brigavam. Você tá louco, o Facchini vai quebrar, esse povo tá louco e tal. Eu falei, não, nós não vamos quebrar. Um dia vocês vão ouvir falar de mim. Nós praticamente quebramos todo mundo. Por quê? Porque nós pegamos uma madeira boa e barata, com qualidade, perfeita. Fizemos a primeira linha de produção de carrocerias de madeira do Brasil. Imagina isso. Pensar de madeira hoje... Naquela época tudo era madeira e prego. E foi crescendo a empresa, né? Aí com isso, foi 1974, que fez a primeira fábrica grande em Votuporanga. Imagina, com linha de pintura automática, com linha automática e tal. Só que, o que aconteceu? Ele começou a abrir novos ares. Começou a ter no Brasil o baú fechado, a caçambinha para levar areia, porque antigamente era 100% na madeira, na carroceria. E a gente veio para Rio Preto. 1980. Foi uma das melhores coisas que meu pai fez, né? Primeiro para nós, crianças, né? Imagina, morar em Votuporanga é bom, mas era muito pequeno naquela época. E Rio Preto, como você sabe também, que você é de lá, sim, é uma cidade gostosa para se morar. E nós começamos a fabricar baú, caçamba de terceiros. A gente era Freralf, Cargovan Freralf, que montava o kit e a gente mandava pra gente e a gente montava no final. Aí os caras começaram a passar para outro também vender para outro fabricante. Não pode. Eu sou exclusivo. Não, você não é exclusivo não, meu pai falou. O que meu pai fez? Fez os perfis e melhorou o produto. Então nós começamos a ter o baúzinho nosso. Então isso foi uma diferença grande também. Começamos a ter o baúzinho nosso onde era o melhor produto do mercado.
Então nós temos primeiro tópico, primeiro ponto, a mudança da chave foi ir para a Imperatriz. O segundo ponto foi fabricar o baú próprio. E depois foi crescendo, né? Foi na Caçamba também. Aí fomos montando a primeira filial em São Paulo. Era na Dutra, um barraco velho, feio, tal. Tava até medo de ficar. E aí foi o Brasil todo. Então hoje aí com o tempo, nós ficamos com todos os estados brasileiros. E hoje vocês estão em todos os estados? Todas as principais cidades do Brasil, estamos lá. Tipo, em São Paulo, nós temos São Paulo, Limeira, Ribeirão, Votuporanga, Rio Preto, no Rio, Fortaleza, Ceará, todo lugar a gente tem produto nosso lá. E você, contando um pouco da história da empresa, falou de 2 pontos que foram muito importantes. Esse ponto de ida para o Maranhão para encontrar essa matéria-prima e também falou desse segundo ponto de quando vocês criaram o próprio baú. De lá para cá, qual foi o outro momento de virada que a empresa teve para chegar no tamanho que ela é hoje? Então nós sempre fomos uma empresa de leve, produto leve. O que é o produto leve? O que você vê na cidade. Calceria, caçambinha, baúzinho, tudo que anda na cidade. Só que a gente não fazia o pesado. O pesado, aqueles grandes, sobre chassi, as carretas baú, basculante e tal. A gente não mexia com isso. E há 30 anos atrás, nós começamos a envolver com isso. A gente começou pequenininho, não tinha experiência, contratamos engenheiros novos com capacidade e tal. O que nós fizemos diferente? Nós procuramos saber o que o cliente precisava. Porque todos os fabricantes tinham o standard, ó, você quer comprar um baú? Está aqui o baú. Ah, eu quero diferente. Não, eu não faço. O que nós procuramos fazer? Nós vamos no cliente e desenvolvemos com o cliente, para o cliente. Então, a gente mudou a maneira de vender o pesado no Brasil. E fomos crescendo. Produtos de qualidade, sempre e atendendo o cliente da melhor maneira possível. Então a gente fazia o que o cliente quer. Até hoje a gente é assim. A gente é uma empresa que customiza demais. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Só que a gente voltou para isso. A gente ajuda o cliente a ganhar. Porque se o cliente ganhar, eu ganho também. Porque ele volta. Fideliza, né? A melhor forma de fidelizar. Ainda mais, o problema do Brasil hoje é muito sério as estradas, né? Não temos estradas. Se pegar o Sudeste é uma ilha. Se pegar Norte, Nordeste é mais terra e buraco do que asfalto, né? Isso é um problema muito sério do setor. Muito sério. E foi o terceiro ponto, foi essa parte de fazer a carreta. A quarta virada foi a peça. Praticamente nós somos autossuficientes em tudo. A nossa produção é muito verticalizada. Nós temos uma unidade que faz peças para todas as fábricas, onde eu vendo o aftermarket. Então hoje eu dependo muito pouco de terceiro. Muito pouco de terceiro. Isso é um diferencial muito grande. Porque meu produto com a minha qualidade e com o meu tempo. E com baixo custo. E dando esse salto então para 2025, onde estamos hoje, qual que é o tamanho da empresa? Vocês têm 10 fábricas próprias, é isso? Eu até anotei aqui para não errar. São 10 fábricas próprias, com linhas distintas e integradas, 26 filiais e 8 distribuidores exclusivos, é isso? Nós temos 10 fábricas próprias que produzem cada uma um produto diferente. Então eu tenho uma fábrica também em Simões Filho, que eu atendo todo o Nordeste. Eu tenho Aparecida do Taboado, que eu atendo o Centro-Oeste. E eu tenho fábricas em Rio Preto e Votuporanga e Mirassol, que eu atendo o Brasil todo, né? E tenho filiais, dealers no Brasil inteiro que revende o meu produto. Quem vende, entrega. Se você está em Fortaleza, você tem uma banquinha de vender, você comprou um baúzinho, uma carroceria, um caminhãozinho lá. Você quer uma carroceria ou um baú. Eu vendo para você e te entrego lá. Você manda o caminhão para o meu dealer, ele monta o caminhão no teu produto e te entrega pintado, com logomarca certinho. Você não precisa vir para cá. Então isso é um diferencial muito forte, meu. Que nenhum dos nossos concorrentes tem isso. São todas empresas pequenas, voltadas no Brasil, que não têm qualidade, né? Então
Isso é uma dificuldade. E qual que é o tamanho da empresa hoje? Quantos funcionários vocês têm? Qual que é o faturamento da companhia? Nós temos 6.500 funcionários No Brasil, no espalhados? Brasil todo. Nós faturamos no ano passado 4,2 bi reais. Né? Então é isso, nós estamos investindo cada vez mais em automatização, em robotização. Eu não falo que tirar o funcionário do processo, é melhor capacitar ele. Porque soldar um produto, pegar uma peça pesada, isso é muito difícil, a pessoa não aguenta. O que nós estamos pegando? Peças difíceis, complexas, e estamos colocando para robô soldar, robô dobrar. Estamos investindo em automação, como nunca. Para vocês terem uma ideia, nós devemos ter mais que 300 robôs na empresa. Tudo corte a laser e tal. Então, é uma coisa que nós estamos investindo muito. Não vou tirar o funcionário, eu vou precisar de gente mais capacitada, mais preparada. E a gente treina isso. As pessoas... É difícil, a região nossa é boa, mas é difícil ter uma mão de obra capacitada para fazer isso. Acho que não é só nós, o Brasil todo. Então a gente contrata as pessoas, prepara as pessoas, treina elas para o mercado, para trabalhar com a gente, né? Todo mundo fala muito que tem falta de mão de obra qualificada hoje no Brasil, né? E vocês estão fazendo, então, esse trabalho de treinamento, Sempre fizemos isso. Tanto, olha que tem uma ideia, nós temos uns 30 gerentes. Eu tenho apenas um que não começou com a gente. Todos os gerentes nossos foram guardinha, ajudantes, produção, auxiliares e viraram gerentes com 30, 35 anos, 40 anos de empresa. Isso é uma coisa que não tem comparação, porque comprometimento. Tudo que o cara ganhou veio daqui, veio da Facchini. Então ele se dedica muito mais. Ele pode ter, não tem conhecimento externo, pode ser um diferencial. Até pode ser, mas acho que o comprometimento vale muito mais do que o conhecimento. Esse tipo de conhecimento é muito mais fácil de adquirir. Você faz um curso e consegue aprender. Agora, a pessoa que se importa com o serviço, se importa com a empresa, com o resultado, não é qualquer pessoa realmente que vai fazer isso. Conhece tecnicamente. Nós somos fábrica e cada fábrica, cada processo é diferente. Que eu falei, o produto nosso é customizado. Então não tem jeito. Então, o que a gente valoriza muito? As pessoas que têm mais idade na empresa. A gente valoriza bastante isso. A gente não quer perder. A gente perde pessoas de 1 ano, 2 anos, que qualquer ofertinha melhor vai embora. As pessoas antigas não vão embora, porque sabe como nós tratamos ela. A gente tem um tratamento diferencial para pessoas, né? Então, porque a gente sabe que pessoas hoje, o maior problema que tem nesse mundo é pessoas, é a depressão, a angústia, dificuldade e tal, né? TDAH, então tem muita coisa complexa. Então acho que nós nos preparamos para isso. Agora, vocês são essencialmente uma empresa familiar, certo? Como que acontece a organização lá dentro com a família, já que vocês estão agora na 3ª geração no comando da empresa? Nós somos uma empresa familiar, né? E nós gerenciamos a empresa. Eu não tenho nenhuma pessoa, a gente não tem nenhuma pessoa de fora, um CFO, um CEO, não tem nada disso. Quem toma conta somos nós, nossa família. E cada irmão, cada filho tem uma função super bem orquestrada, todo mundo se conversa, não tem brigas, não tem problemas. Então nós somos na 3ª geração, que é muito difícil acontecer. Sabe muito bem isso, né? Então nós temos uma vida muito saudável entre nós. A gente se gosta, a gente se ama e a gente é bom no que faz. Cada um faz sua parte bem. Então a gente não precisa dar pito em ninguém, não precisa chamar a atenção de ninguém, né? Então acho que é bem isso. Meu pai que de vez em quando chama, mas a gente está acostumado a apanhar de vez em quando. Levar bronca do pai também é uma coisa bem comum, né? Não, e ele é uma pessoa que foi fundamental para isso tudo. Ele é um cara diferente. Ele é uma pessoa que, além de pensar na frente, ele gosta de investimento, ele gosta de novidade, ele não tem medo. Se o país está bom, se o país está ruim, ele continua investindo. Ele acredita no Brasil e não para.
Se a gente tem uma ideia, as nossas fábricas estão crescendo cada vez mais, então nós estamos evoluindo sempre, ganhando mercado. Tipo, nós estamos num momento hoje difícil, o Brasil está muito instável, não só pela essa guerra Estados Unidos contra o mundo, mas internamente também, então está difícil, porque o dinheiro está muito caro. E o nosso segmento precisa de dinheiro, precisa de banco, né? Caminhão, banco, produto nosso, banco. E como é que se faz? Não tem crédito, primeiro. Segundo, se o cara tem crédito, é muito caro o crédito. Só que ele não, ele continua fazendo fábrica, melhorando as posições, investindo em robotização, em máquinas modernas, automáticas. Marcelo, o governo é ruim para todo mundo, não é só para nós. Se a gente parar e travar, os outros vão ganhar. Então, nós sempre na crise ganhamos. Todo mundo trava. Para de comprar, para de modernizar, manda o pessoal embora, tal. Nós não. Porque quando a nossa cadeia está rodando, então quando volta a vender, estamos preparados para isso. Então não vai ser a primeira vez que vamos ter uma crise nesse país. E não vai ser a última. A gente conhece muito bem que são ciclos, né? Se a gente pegar de 2010 até hoje, teve que 3, 4 crises. É quase todo ano, né? Uma coisa assim. Não, tem 2 anos bons e um ano ruim, né? Nós viemos com 2 anos muito bons, né? 23, 24. Mesmo com a pós-Covid, Covid foi muito bom para o segmento nosso. Muito bom. E qual que é o plano para o futuro para a empresa? Você falou de investimentos que vocês estão fazendo. Quais são os planos para os próximos anos de faturamento, de crescimento? Ou até, quem sabe, de um IPO, já que o do Zero ao Topo faz parte do Infomania e todo mundo sempre quer saber se vem uma empresa nova por aí na bolsa. A última pergunta sua, que eu vou responder primeiro. Não, nós não vamos fazer IPO agora, não precisamos disso. Acho que nós somos uma empresa certinha, organizada. Possivelmente, no futuro, poderemos abrir, mas não é o momento, não tem nem pensamento sobre isso. Em relação a presente, futuro, Mari, nós estamos investindo. Nós devemos acabar uma fábrica aqui em São Paulo nova, em Guararema, em 2026, onde vai produzir para a cidade de São Paulo. Eu tenho um problema muito sério aqui, o consumo é muito alto, eu não tenho capacidade para atender. Então vou fazer uma fábrica para atender São Paulo e região. E continuar investindo em modernização, automação, crescimento. A gente quer crescer, a gente quer ganhar mercado, ganhar share. E nós somos uma empresa muito robusta, muito enxuta. Somos muito rápidos. Então, Marcelo, precisa fazer aquilo? Vamos fazer. Não é igual, tem empresas que demoram 1, 2 meses para mudar. Não, nós mudou agora. Precisa mudar. Ali está produzindo pouco, ali está produzindo muito, vamos trazer? Vamos mudar a linha? Vamos mudar a linha. A gente faz isso de uma maneira muito fácil. A gente é meio mestre dos magos. Nessa reorganização, né? Marcelo, a empresa tem mais de 75 anos. Nesse tempo todo, passou por muitas mudanças, como você falou, muitos incrementos, muitas mudanças de viradas de chave, mas também deve ter passado por muitos problemas, muitas crises. Qual foi o momento mais crítico para a empresa nesses 75 anos, ou os momentos? Eu acho, Mari, 2014, 15, né, pós-Dilma, quando ela caiu, o mercado foi quase a zero. Né? Então, vários concorrentes quebraram. Nós tivemos que mandar embora praticamente 70% dos nossos funcionários. Como isso é difícil. Como isso? Imagina, você mandar 3 mil pessoas embora em 2, 3 meses. E não tinha o que fazer, ou mandava embora ou quebrava todo mundo. Poxa, o RH é meu, isso acho que foi o pior momento da minha vida. O mercado ruim, o banco não dava crédito, todo mundo quebrando. Então, eu acho que foi o pior momento, pelo menos na minha história, Facchini, acho que ninguém passou por aquilo, porque o mercado despencou. 2, 3 anos, foi 14, 15, 16, acho que foi mais ou menos isso, que despencou tudo. 3, 4 empresas quebraram, nós só não quebramos porque nós somos muito capitalizados. Então nós não investimos, nós temos dinheiro em caixa, bonitinho, porque a gente sabe a instabilidade que é o Brasil. Então a gente tem dinheiro para pagar o que nós devemos. Foi o que
deu motivo para a gente não quebrar. Então foi o pior momento da nossa história. Agora, você começou a falar um pouquinho da sua história e eu queria entrar um pouco mais na sua história, na história da sua vida. Você trabalhava na Fachini, tinha já uma vida ali dentro do negócio, mas em 2009 a sua vida mudou e você renasceu. Como você conta, inclusive, no livro que você escreveu aqui, Força Fortaleza, que está aqui. Quem está assistindo de casa, quem está ouvindo de casa não vai ver, mas eu estou mostrando o livro aqui para quem está assistindo no YouTube. E no dia 6 de março, é isso, de 2009, você sofreu um acidente que mudou a sua vida. Como que foi esse momento? Deixa eu começar um pouco antes, né? Quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, em Rio Preto, cidade pequena e tal, eu gostava de muito ir na fábrica. De brincar, jogar bola, aprender. Eu ficava na sala do meu pai, escutando eles falarem e tal. Quando eu tinha 17 anos, quando eu estava fazendo o terceiro colegial, eu tinha duas opções. Ou ir para São Paulo, estudar numa boa faculdade e tal, me preparar melhor, ou ficar em Rio Preto, estudando numa faculdade de lá, à noite e trabalhar de dia. Foi a melhor coisa que eu fiz. Tudo que eu aprendi, até não foi muita coisa na faculdade, mas eu conseguia usar no trabalho. E eu ficava na minha sala do meu pai muito. Todos os ensinamentos que ele fazia, negociava, as coisas que ele fechava, conversava e tal, comecei a aprender. Então, eu comecei a trabalhar na empresa com 17 anos. Como almoxarife, lá no chão de fábrica, aprendendo a contar peça. Tal. Nada foi me dado de graça. Tudo que eu sou hoje foi meu trabalho, foi meu conhecimento e tal. E aí eu fui para compras depois, fui para a parte de diretoria de produção e tal. Em 2009, já numa área boa, trabalhando bastante, eu era esportista, fazia maratona, meia maratona, bicicleta, eu gostava muito disso. Tinha acabado de ter 2 filhos também, né? Acabado de ter filhos gêmeos, que eu não sei se você sabe, né? Eles nasceram prematuros. Sim. Você leu meu livro, né? Li. Eles nasceram prematuros, ficaram 1 mês no hospital. E o Luca quase morreu. Quem quiser saber mais essa história, tá no livro. Aí, eles foram para casa, 5 dias depois, 1 semana depois, dia 6 de março, um dia após meu aniversário, eu saí de manhã, fui lá dar um beijo nas crianças, no berço e tal, e fui a Votuporanga. Na época era pista simples. Eu bati forte. Bati forte com outro carro de frente. Não tem uma brecada, não tem nada. Eu estava na minha faixa e o cara veio, bateu de mim. Eu entrei em coma na pista. E o cara estava bem até, estava consciente. Aí até as pessoas que passavam lá falavam, ele morreu. No livro tem uma foto minha no carro. Ele morreu. Aí veio um rapaz que conhecia meus pais e tal, relou em mim. Não, ele está quente, ele está vivo. Aí me tiraram do carro, colocaram na ambulância e me levaram para Tanabe. Tanabe, o médico de um corredor me viu e falou, não, nós não temos condições de tratar ele não. Vamos para o HB de Rio Preto, que é o hospital regional de referência, muito bom. Ele me entubou na ambulância. Que minha respiração estava muito fraca. Aí eu cheguei em Rio Preto com múltiplas fraturas. Eu quebrei praticamente tudo do quadril para baixo, o quadril. A parte de cima eu não fiz nada, porque por causa do cinto de segurança, airbag e tal. E a cabeça, o carro, ele fez em V em cima. E a cabeça, o teto bateu aqui. E eu tive o TCE. Porque osso engessa, volta ao normal. Então não tem problema. Se você quebrar alguma coisa, se tiver alguma coisa, vai voltar, vai ficar bom. Cabeça não. Cabeça nossa é uma caixinha de surpresa, ninguém sabe o que tem dentro. E eu fiquei com 15 dias em coma e fui transferido para São Paulo. Então o pessoal da HB fez um excelente trabalho, me
me deixou vivo os primeiros 15 dias, quando eu já não tinha risco de morte, eu fui levado para São Paulo. UTI aérea. Aí cheguei em São Paulo, o médico falou, podemos operar o Marcelo. Operaram, fizeram várias cirurgias no meu quadril, no meu joelho e tal. E eu fui para semi-UTI. Com 23 dias de coma, eu abri os olhos. Minha mãe conta, né? Que ela estava lá na semi-UTI, ela e meu pai, e minha cabeça estava assim. Ela pediu para o enfermeiro, coloca a cabeça do Marcelo certinho no travesseiro e tal. Ele falou, colocou. E eu estava de olho aberto, eu ficava de olho aberto, né? Mas eu não tinha movimento nenhum. Aí ele falou, Marcelo, como é que ficou a cabeça? Ficou bom? Eu fiz assim, ó. Meus pais despencaram de chorar. Foi o primeiro sinal de que você tinha recobrado a consciência. Isso. Um sinal de joinha, assim, tá tudo bem. Tá bom. Uhum. E foi voltando, né, aos poucos, que eu estava meio tomando muito remédio, que era muita dor. Muita dor. Eu tomava de tudo, eu não conseguia ficar sentado. Imagina, eu fiquei 4 semanas sentado, deitado. E mais 4, eu fiquei 60 dias de hospital. 60 dias chorando. Porque eu não sabia por que eu estava ali. Porque eu estava no hospital. Você também não tinha lembrança do acidente? Você não se lembrava do que tinha acontecido? De nada. Eu tinha imagem de Deus despedindo das crianças, mas era todo dia era isso. Então não sei se era do dia ou era do dia anterior. Mas do acidente eu não lembro de nada. Nada. Então foi duro, porque... É duro falar isso agora, mas eu duvidei de Deus naquele momento. Porque Deus tinha me colocado lá, puta, atleta, bem de família, recém-pai, trabalhador, cara honesto e tal. Não poderia estar ali. E não sabia por quê. O que aconteceu comigo? Quando minha mãe contava para mim, meus pais contavam e tal, eu chorava. E o pior não é isso, o pior é que eu não podia ver as crianças. Eles nasceram prematuros de 7 meses. Então eles não podiam ir para São Paulo, eles não podiam ficar em ambiente hospitalar. Porque ele nasceu, o Luca, com 1,2 kg, a Rafa com 1,5 kg. Nossa, muito pequenininhos. Imagina, eles deviam estar aqui com 1,8 kg, 700. Não podia ir no hospital, era muito prejudicial para eles. Sim. Então foi 2 meses de hospital muito difíceis. Complicado. Isso foi também em 2009, quando não tinha essa coisa de ligação por vídeo tão mais comum hoje em dia. Tinha MSN, não sei se você lembra MSN, que você via, era um vídeo ruim, tal. Aí me levaram um computador lá no hospital, eles em casa, eu via eles, mas naquela época ainda era tudo muito 286, né? Muito devagar, né? Mas foi difícil aquele momento, foi bem difícil. Aí os médicos, eu sentia muita dor para fazer exercício, eu não conseguia mexer nada do meu corpo, imagina. Você no leito do hospital, deitado na cama, você não conseguia apertar o botão de levantar as costas. Você não conseguia pegar um garfo e uma faca. Imagina a cabeça nossa. E você que sempre foi uma pessoa super ativa, que praticava muitos esportes, não conseguia fazer realmente desaprendi tudo. Mínimo movimento. Eu desaprendi tudo. Porque além do TCE, eu tive chicote. Porque o chicote, quando a cabeça nossa desacelera muito rápido, que breca, o cérebro faz isso. Eu dei um reset. Reset total. Não conseguia fazer nada. Para mim aprender a comer de garfo, colher, foi difícil ter TO para isso. Para abotoar, tudo era difícil. Virar na cama, eu não conseguia. E os médicos não queriam que eu tivesse alta. Eu queria voltar para casa, eu queria ver meus filhos, tal. Poxa, eu fiquei num quarto de hospital. Imagina, você ficar 60 dias num quarto de hospital. Sabe o que era o meu melhor momento do dia? Quando eu ia no Viena tomar um lanche. Que era uma hora do hospital. Do hospital. Eu ia no Viena do hospital tomar um lanche. Saía do ambiente ali, pelo menos. Do quarto, tal. Só que ele estava doendo muito meu quadril. Então era meia hora no máximo, porque eu não podia ficar sentado. Gente, imagina isso.
ficar 60 dias assim. Até minha mãe que acabou de operar, né? Ela ficou 3 dias no hospital. Marcelo, eu pensei que ia ficar louco, eu queria fugir do hospital. Mãe, imagina eu, que fiquei 60 dias. Eu tava pirando. E eu ia conversar com o médico para ter alta. Eu falei, Marcelo, você não tá capaz, tua cabeça não tá boa para isso. Você não tá bem. Aí olha que incrível, né? Com 57 dias, eu falei, Natália, que é minha ex-mulher, Natália, você precisa vir com meus filhos. Eu preciso vê-los. Eu preciso vê-los que eu não estou aguentando mais, eu preciso abraçar essa molecada e tal. Ela levou eles para o hospital. A hora que eles chegaram, a hora que eu abracei eles, me deu uma calma, me deu uma clareza. Eu fiquei tão bem comigo mesmo. Dormi tão bem aquele dia. Aí no dia seguinte, isso era uma quinta-feira. Sexta-feira de manhã, eu falei, quero conversar com o Dr. Marcos, que era o neuro, que era o meu chefe. Eu falei, era o meu chefe no hospital, né? Marcos, posso ir aí? Pode. Eu falei com uma clareza tão clara, tão fácil, calmo, tranquilo. Eu falei, doutor, estamos sexta-feira à tarde. O senhor vai vir trabalhar esse fim de semana? Não. Algum médico meu vai vir trabalhar? Não. Mas Marcelo, vai ter os plantonistas, tal, vão estar aqui, que você precisar. Doutor, é o seguinte, deixa eu ir para casa. Qualquer coisa que precisar, eu estou aqui no outro dia. Se não, minha mãe é mais chata que o senhor. Se eu fizer qualquer coisa errada, eu volto. Fica tranquilo, me deixa aí que eu vou cuidar, eu vou continuar tomando os remédios, eu vou me comportar, eu não vou sair de casa, ficar deitado e tal. Ele me deu alta. O que eu acho? Meus filhos me deram paz. Paz interior, onde eu consegui ter calma para conversar com ele. Ter clareza, que foi difícil. Fiquei muito nervoso. Foi 60 dias de nervoso total. Aí eu voltei para casa. Mas continuei chorando. Aí, quando eu voltei para casa, um amigo meu me chamou, foi em casa me visitar. Falei, Marcelo, quando você sofreu o acidente, teve um cara que tirou fotos, 3 fotos, e colocou na internet. Na época tinha uma internetzinha vagabunda. Uhum. Só que a polícia bloqueou, tirou tal, mas eu tenho as fotos aqui, as cópias. Você quer ver? Eu falei, é forte. Não estou preparado para isso. Aí com 3 meses do acidente, eu chamei ele. Falei, Ricardo, vem cá, traz as fotos. Para que eu abri as fotos, me deu uma paz. Eu vi no carro, eu vi o carro batido de frente. A porta minha que ficou 50 metros do carro. Eu dentro do carro. É a foto que está no livro. São as 3 fotos do livro. Para que eu vi a foto, eu falei, não, Deus não me tirou daí. Deus não me colocou aí. Deus me tirou daí. Se você perceber, olha que loucura, né? Até um pastor me falou isso um tempo atrás. Eu estou no carro em posição de feto, eu estou assim, ó. Marcelo, você nasceu de novo. Essa posição que você está, é a posição de criança que nascer. Você nasceu de novo. Deus te deu essa oportunidade. A hora que ele falou isso, eu nunca tinha prestado atenção na foto, tendo essa imagem, né? Mas eu olhei e falei, gente, ele está certo. Ele está certo. Eu nasci de novo mesmo e Deus não me colocou lá. Deus me tirou de lá. Era para mim estar morto. Todos os médicos que eu fui no Brasil, fora do Brasil, fora do Brasil, um médico doido, falou, Marcelo, thanks God. Porque não era para você estar vivo. Era para você estar vegetando ou com problemas muito sérios. Thanks God. E você conseguiu ir saindo disso aos poucos, com muita terapia, com muita ajuda, com o apoio da sua mãe também, principalmente que estava lá todos os dias com você, falando, inclusive, Força Fortaleza, que é o então, nome do livro. Quando eu estava ainda no quarto e tal, e eu fazia fisioterapia 2 vezes por dia, tal, para começar a mexer o corpo, né?
Imagina, eu perdi 14 quilos na época. Porque era magro, sem força. Aí eu gritava, berrava, não estou conseguindo mais, chorava de dor. Falei, Marcelo, você consegue, você é forte, força, fortaleza. Então ela colocou essa frase, esse mantra na minha cabeça que, eu falei, não, esse cara sou eu. Esse cara, eu sou forte e fortaleza. Não tem. Quando veio a ideia do livro, já tem o nome do livro. Como que veio a ideia? Depois que eu vi a foto, eu falei, gente, por que Deus me deixou vivo? Por quê? Eu comecei a dar palestras em entidades, em igrejas e tal. E eu comecei a ver a dependência das pessoas, coitadismo das pessoas. As pessoas no mundo todo, elas reclamam por pouco. Até tem um amigo meu que fala, Marcelo, sabe o que é o problema do mundo? Coitadismo. A pessoa acha que não pode nada, que não tem capacidade de nada, que não evolui. Então, putz, quando eu comecei a dar palestra, eu comecei a ver as pessoas me procurando, falando, Marcelo, nossa, como você é forte, como é que você consegue fazer isso? Como é que você está aqui? Você não precisa disso. Eu não preciso, mas eu quero. Faz bem para mim. Eu quero me evoluir, eu quero. Todo dia eu penso algo diferente. Porque minha cabeça é muito mais rápida que o meu corpo. Então o que eu prego muito nessas palestras? Por que você reclama? O que você vai fazer amanhã? Um ponto que eu coloco é forte, mas eu coloco essa foto minha do carro na palestra. Falo assim, olha, se por acaso descer um anjo ou um demoninho no teu sonho hoje e colocar essa foto no teu sonho com você dentro. Olha, o João, Carlos, Maria, Mariana, se você estiver nesse carro daqui 1 ano, você não vai saber se você está vivo ou morto. O que você vai fazer nesse 1 ano? O que você vai fazer? Você vai procurar realizar teu sonho? Você vai parar de fazer aquela coisa ruim que você faz? Você vai pensar diferente? Você vai atrás dos seus sonhos, objetivos, dar mais amor para a família, para os pais, para os filhos, dedicar mais a eles? Porque só você vai escrever, só você escreve teu futuro. Como que as pessoas querem lembrar de você? Ai, puta, esse cara aí não presta, não vale nada, vagabundo, tal, beberrão. Não, esse cara é forte. Ele conseguiu, ele tentou fazer o possível. Ele não tinha capacidade, mas ele tentou. Tentou. Então eu procuro colocar isso no papel, né? Como eu fiz esse livro, foi muito baseado nas minhas palestras. Modificar vidas. Quando eu estava jantando com o Ricardo Bellino, um amigo meu, né? Eu contei esse sonho do livro. Eu falei, Marcelo, para a gente escrever um livro, tem que ter um motivo. Qual é o teu motivo? Eu falei, cara, o motivo é simples. Modificar vidas. Transformar vidas. Tanta gente com depressão, tanta gente com problemas. Concordo, tem gente com problemas, tem que ter problemas, sim. Se pegar uma mãe, a gente ajuda muito o Hospital de Barretos, do câncer, o Hospital HCM de Rio Preto, também de crianças. Se pegar uma mãe, um pai com uma criança de 1 ano, 2 anos, com câncer, com terminal, isso é complicado. Mas por falta de dinheiro, por falta de trabalho, poxa, pode. Por amor, estou desiludido amorosamente. Não, faz alguma coisa diferente, muda a tua maneira de pensar. Poxa, eu era um atleta, andava, corria, viajava para o mundo inteiro, tudo. E eu não consegui, de uma hora para outra cortaram isso, imagina. Eu era para ser o cara mais deprimido do mundo. Nunca tive depressão. Nunca. Não, minto, tive. Tive 3 meses. Até quando eu vi a foto. Quando eu vi a foto, mudou tudo.
Então, o que que eu acho? Eu acho que o meu livro, ele é feito para pessoas assim. Vendeu muito bem e eu quero que venda mais. Quero que venda mais, que eu tenho certeza que vai ajudar alguém um dia. Eu até falo nas minhas palestras. Se eu ajudar pelo menos uma pessoa a mudar a maneira de pensar, eu estou satisfeito. Eu sei que eu não vou mudar todo mundo. Eu sei que nas minhas palestras, 80% das pessoas choram. Choram porque eu sou... Até eu choro. É que eu estou me controlando aqui. Mas até eu choro nas palestras. Porque é muita emoção, é muita verdade que eu conto. Eu conto do coração a minha vida. Poxa, eu tenho certeza que eu morri. Como os médicos falam. Até o Marcos Stabile, que foi meu médico, ele, Marcelo, usa o teu ultrassom para dar aula. Esse é um caso que não existe. Era para estar morto. Ou sequelado para sempre. Na cama de um hospital. Só que eu nunca reclamei. Sinto dor, sinto dor. Tenho dificuldade. Não quero saber. Eu ia falar uma palavra, mas melhor não. E nesses 15 anos, Marcelo, desde quando... 16. 16, exato, que você sofreu um acidente em 2009, né? A gente está em 2025, mas desde esses anos todos, de 16 anos de recuperação, você mudou a sua relação com família, com a vida e com o trabalho também. Como que foi se adaptar novamente e começar a trabalhar de uma forma diferente? Porque você também levou esse novo Marcelo para a empresa, para o trabalho. Vamos começar pelo trabalho primeiro, né? Algumas mudanças. Eu fiquei praticamente 5 meses sem trabalhar. Porque eu não podia ficar sentado. Eu tinha que ficar deitado, sentado. Eu não podia ficar em pé também, por causa das partes de cirurgia e tal. E olha só que incrível. Naquela época, não tinha Meet, não tinha Zoom, não tinha nada. As pessoas iam em casa, eu tinha uma sala de reunião grande, em casa, os gerentes, os supervisores, para passar posição, me colocar. Não tinha celular muito pouco ainda, tal. E entender como é que estava. Eu dava palpites, tal. E depois que eu voltei, aí é um ponto importante, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui na fábrica. Eu não dirigia naquela época, tal. Eu estava ainda me autoconhecendo, né, minhas dificuldades. A hora que eu cheguei na fábrica, passando na fábrica e tal, começou as pessoas a virem chorando para mim. Chorando. Todo mundo que eu encontrava chorava junto e tal. Aquele momento, eu descobri que como eu era amado. São pessoas importantes. E outra coisa, pessoas que não têm nada a ver, pessoas do chão de fábrica, tal, choravam comigo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito aberta. Eu nunca fui um cara que, puta, não me toque. Minha porta está aberta para todo mundo. O diretor, o gerente, o funcionário pode entrar e bater na porta e abrir. Então mudou a minha maneira também de trabalho, né? Ele ser um cara mais metódico, que cobra mais, que tem uma posição mais de conversar. Rígida, certa, mas de conversar, trocar ideias, ouvir opiniões, tal, e dedicação. Dedicação, bastante dedicação. Mas eu consigo dividir bem trabalho e prazer e lazer. Que acho que a coisa que mais mudou foi família e amigos. Né? Acho que quando a gente tem um acidente assim, ou sofreu um acidente, ou tem dificuldades, aí que a gente conhece quem são os verdadeiros amigos. As pessoas que estão aptas, prontas para ajudar, prontas para dar a mão, seja em qualquer momento. Então isso é difícil a gente dividir colegas e amigos, mas para mim foi fácil. Eu sei da maneira de cumprimentar quem são essas pessoas. Então eu tento me dedicar muito mais a amigos e família. E eu conheci a minha mulher, porque separei da Natália, que era mãe das crianças, pelo acidente e tal. Eu comecei a fazer pilates com ela e tal. Aí ficamos fazendo pilates, professor, aluno. Namoramos e casamos. E hoje ela é uma pessoa muito importante para mim. Ela me ajuda em tudo, tudo mesmo. Então acho que essa parte de família mudou muito.
Estou muito mais família, com meus filhos, brincando, fazendo bagunça, tal, se divertindo. Então é uma maneira minha de tirar um pouco do esporte que eu fazia antes e me dedicar mais à família hoje. Acho que faço academia, nado, claro, mas acho que um pouco que eu fazia de esporte, que eu fazia muito esporte, eu deixei um pouco para minha família. Então foi acho que a maior mudança que eu tive, dedicar um pouco mais à empresa e família, mas sempre tendo uma pausa, né? Não sou um cara que trabalha 24 horas por dia, não quero ser. Você era antes do acidente? Não. Eu era um pouco mais, mas acho que eu usava a minha maneira diferente. Hoje em dia, eu preparo mais as pessoas, a gente tem uma equipe mais preparada. Como eu falei, nós temos gente de 30 anos, 40 anos na empresa. E as pessoas estão preparadas a tocar a área. Então, até muita gente fala, Marcelo, quando você viaja, tudo vai sozinho, não precisa de você. É difícil. Eu ligava antes muito, não vou ligar muito mais não. Para quê? Deixa o pessoal trabalhar, eles estão aqui para isso, poxa, não é verdade? A gente preparou eles para isso, capacitou para isso. Acho que é bom dar oportunidade para quem quer. Sim. E é um pouco o que o líder faz bem mesmo. O resultado de um bom líder é justamente a equipe conseguir continuar o trabalho quando esse líder está ausente por alguma razão. Ele prepara e contrata pessoas melhor do que ele também. Isso é muito importante. Acho que a nossa função é preparar as pessoas, capacitar. Porque não é sempre que nós vamos estar aqui. Uma hora a gente vai morrer. Uma hora a gente vai estar viajando, tal, ou eu fiquei 3 meses fora, né, por acidente. Então, nós temos que preparar as pessoas. É difícil, hoje em dia, é difícil gente que queira trabalhar, que seja comprometida. Por isso que a gente faz muito isso. Pegar as pessoas antigas. Porque a moçada hoje, jovem, acho que deve ser em todo lugar. Você deve escutar muito isso, né? Que os jovens têm mais dificuldade no começo, no trabalho, né? Para se adaptar e para começar. Acho que a internet, tudo foi uma mudança muito rápida para eles. A informação é muito rápida. Não da minha época. Na minha época não tinha nada disso. Então acho que o jovem quer mais imediatismo. Só que vai chegar uma hora que eles vão mudar, tenho certeza. Será que não é todo jovem que é assim e a gente esqueceu um pouco porque a gente não é mais tão jovem assim? Será que você também não foi um pouco imediatista quando era mais jovem? Não, fui sim, mas naquela época você não tinha tanta informação, né? Eu lembro quando eu estudei nos Estados Unidos, era no orelhão que eu ligava para casa. Carta! Eu recebia carta que mandava carta. Gente, que loucura isso, imagina. Carta e Esperar orelhão. Dias para receber uma notícia. Não, e o orelhão eu lembro que era caro, ligação internacional caro, não podia ligar direto. Poxa, imagina isso. Mas era gostoso. Poxa, imagina, quando chegava uma carta, putz, olha que delícia, né? Hoje não, hoje você passa o WhatsApp, acabou. Tá? As pessoas, acho que falta um pouco de convivência. Tanto que você vai nos almoços da vida, o pessoal fica um monte de gente na mesa, tudo no WhatsApp. Então, não é só de jovens, é um si só, é de um todo, né? Acho que mudou muito isso e tende a piorar. Acho que é o momento que todos nós estamos vivendo. Eu também fico, às vezes, tento não olhar para o celular, porque nós somos demandados o tempo todo e exigem uma resposta imediata, mas as conversas também acontecem de forma assíncrona. Alguém manda uma mensagem, você responde um dia depois. E aí parece que você está sempre devendo resposta para alguém. Eu sei que eu me sinto assim. Quando eu chego em casa, é difícil, eu não vejo tanto celular durante o dia porque é muita coisa. Eu chego em casa, tem 50 mensagens para ver. Eu coloco no não lidas, é 50. Meu Deus. A mulher fala, mas você tá louco, não tem jeito. Eu não consigo ver durante o trabalho, né? Então é uma coisa que eu tento um pouco afastar isso do dia a dia, né? Eu gosto muito olho no olho. Eu falei, nossa, reunião, Meet é bom, Zoom é bom, coisas rápidas, mas o olho no olho não tem mudança, isso não tem jeito. Não tem preço isso. É isso aqui, inclusive, né? Faz muita diferença mesmo. Marcelo, a nossa conversa está muito boa, mas a gente está caminhando aqui pro finalzinho já. Já? Já, pois é, passou muito rápido, não é?
Para mim começou agora. Mas eu queria, então, começar a fazer umas perguntas que são um pouquinho mais rápidas, com respostas também um pouco mais rápidas. A primeira pergunta que eu tenho para você, que você já respondeu parcialmente aqui ao longo da nossa conversa, é: o que você faz quando você não está trabalhando? Como eu falei, eu procuro estar em família, né? Assistir um filme no Netflix, no Prime e tal. Brincar com um videogame com o Luca, meu filho e tal. A gente tem uma chácara legal, fazer churrasco na chácara. É muito família, muito família. Então, e viajar, claro, viajar também. Eu adoro viajar, tá? Até para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Falar para mim, eu tô dentro. Só chamar. É mesmo. E tentar ficar longe do celular também, né? Também. Talvez, se for possível. É bom, eu gosto de ler também. Então... E qual conselho você daria para você mesmo mais jovem, para o jovem Marcelo? Eu daria o seguinte: eu acho que a gente tem que se preparar fora ou aqui do Brasil, tá numa boa escola, mas a gente tem que trabalhar junto, se capacitar e treinar. Não adianta o cara fazer uma faculdade fora do Brasil, aqui dentro e tal, e não se prepare. Porque isso é muito importante. Você conhecer o teórico é bom, mas conhecer o prático é melhor ainda. Acho que quando eu resolvi ficar em Rio Preto e fazer as duas coisas juntas, acho que eu ganhei muito com isso. Eu evoluí demais. Eu daria o conselho assim: se prepare, estude, capacite, mas trabalhe em conjunto, no que você gosta. O que eu falo sempre é o seguinte: você gosta do que você faz? Você ama aquilo que você faz? Se você não amar, muda de setor. Muda, vende a tua empresa. Se você não gostar, não adianta. Eu sou vendedor de óculos. Você gosta? Não, sai, procura outra coisa. Você nunca vai ser um bom vendedor de óculos. Poxa. Então, acho que a gente tem que amar aquilo que faz. Se quer investir alguma coisa em algum lugar, você gosta daquilo, tem que gostar, tem que amar. O que eu falo sempre, né, de mim: eu amo o que eu faço, amo. Eu acordo feliz de trabalhar. Eu não acordo, puxa, tem que trabalhar hoje. Não, eu acordo feliz, porque eu falo sempre, gente, além do Facchini no nome, eu tenho Facchini no coração. Não é o Facchini de sobrenome, é o Facchini de carroceria. Aquilo é minha vida. Eu acho que para a gente performar, para a gente ir bem, ganhar dinheiro e tal, tem que amar o que faz, porque é diferente. Tem que se capacitar, tem que trabalhar, mas fazer o que gosta. Acho que essa é uma dica muito importante que eu dou para todo mundo. Se por acaso tem alguma coisa que você não goste e você faz, que dá dinheiro e tal, tu entrega. Você entrega. Tem que ver se você entrega, né? Porque eu acho que não. Eu acho que você fazer o que você ama, você vai entregar mais. Dura a gente descobrir o que a gente gosta, né? É, aí que está a dificuldade, né? A gente tenta, às vezes, muitos caminhos até encontrar o caminho certo. O meu já tinha uma coisa fácil, traçada, né? Então, meu pai é o grande... Meu avô começou, mas quem tornou essa empresa desse tamanho foi ele, né? O seu Rubens, meu pai, Rubão Facchini, que está aí assistindo a gente, que foi ele que fez tudo isso. A gente só acompanhou a trajetória dele, o investimento dele. Ele ama aquilo também, muito mais que nós todos. E ele acredita no Brasil. Então a gente já tinha um caminho traçado e ele me levou para a empresa para aprender. Então eu ia lá brincar, jogar bola, tal, a gente andava de carrinho de rolemã lá dentro e tal. É isso, trazer o DNA Facchini para o nosso sangue. E tem alguma coisa que você faria diferente, olhando para trás, para a sua trajetória? Eu acho que eu faria ficar um pouco mais fora do Brasil, sei lá, estudar, pós-faculdade, pós-trabalho e tal. Ficar um pouco mais fora, mas... Ou morar um pouco aqui em São Paulo também, né? Pode ser um ano e tal. Porque São Paulo acho que abre um pouco mais o leque nosso. Mas hoje em dia é impossível, né? As fábricas estão todas lá, a gente não quer escritório, a gente quer fábrica. Eu gosto de estar na fábrica, produção. Então, minha escritório é dentro da fábrica, então não tem jeito. Está no sangue, fábrica. E qual que é o seu livro de cabeceira?
Olha, acabei de ler um livro agora que é evangélico. Chama Quarta Dimensão. Ele muda a maneira da gente orar, da gente pedir e da gente agradecer. É um livro super curto, tal, pequenininho, 100 e poucas páginas, que eu recomendo para ler. Vale a pena, que é um livro gostoso, de um escritor, de um pastor coreano, tal, que ele é importante para quem está precisando, que tem alguma necessidade, aquela pessoa que está precisando de alguma coisa, algum norte na religião. Eu recomendo, sim, vale a pena. E Agora, você é uma pessoa religiosa? então, eu era um católico ausente. Quando meus filhos nasceram, eu me dediquei muito, ia na igreja, tal, orava, pedia, naquela época rezava. Eles melhoraram, tal, e eu sofri acidente. E eu virei um católico ausente. Eu ia na igreja, não me encontrava na igreja. Não me encontrava. Aí, uns 3 anos atrás, eu fui numa igreja de Rio Preto, chama Cabana Church. Aquela igreja me pegou, me laçou de uma maneira, com amor, passando a palavra de Deus de maneira gostosa, fácil, moderna. Ele passa a palavra do jeito que era antes, do momento, e passa hoje, explica hoje. Então ele conseguiu me ganhar, isso eu batizei, e eu sou hoje evangélico. Né? Amo Deus, peço para Deus, eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas outras coisas na minha vida de bom, tenho certeza. Então é uma coisa que eu mudei a minha maneira de orar, de pedir, de agradecer, que eu tenho um momento muito comigo com ele. Então e minha mulher também, minha mulher é super evangélica também, ela me ajuda muito nisso. Então, hoje nós somos uma família evangélica. E agora eu queria te fazer uma pergunta que eu vi que você costuma fazer nas suas palestras. O que você faria se você tivesse, e que você fez aqui também, né? O que você faria se você tivesse só mais um ano de vida? Olha, eu acho que eu faria o que eu faço hoje. Me dedicar mais para a família, me dedicar mais para as pessoas que gostam de mim, para os amigos, e preparar uma equipe boa para a Fachini. Viajar, passear, não adianta. Acho que eu faria isso, eu faria o que eu faço hoje muito mais fácil, claro. Continuaria fazendo. Isso. Que eu não era antes. Antigamente eu era um cara muito eu mesmo, muito senhor de si. Aquele momento era bom, só que não é mais. Então eu seria eu hoje. Claro, alguma coisa ou outra com mais facilidade, rapidez e tal. Mas é uma pergunta que eu já me fiz também. E foi fácil responder. Foi bem fácil responder. E se você está feliz com quem você é hoje também, a resposta é essa, é continuar fazendo o que você já faz. Isso. Posso fazer uma pergunta para você? Ai, vamos lá. O que você faria de diferente? De diferente, Se tivesse um santo ou um diabinho no teu sonho. eu acho que eu iria mais para Rio Preto. Tô devendo visitas para minha mãe. Isso é bom. Não pode abandonar, sabia, né? Sim, eu sei. Família, como diz, família é família. Não tem jeito. Minha mãe, eu brinco com ela, falei, mãe, eu fiquei 60 dias internado. Ela ficou 60 dias comigo. Então, essa mulher é uma guerreira. Então, ela passou por momentos delicados, a hora que no livro conta bem isso, né? Quando avisaram para ela que eu tinha sido acidente, ela foi no hospital e todos os médicos falaram que eu ia morrer. Todos os médicos falaram que eu ia morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Ele está vivo, ele vai continuar vivo. Ela brigava, quase bateu no médico. Um amigo nosso que falou, Tonelli, ele vai morrer, não tem jeito, ele não vai sobreviver. Ela deu um chute nele. Eu vou falar com você. Eu tenho filho.
eu não seria diferente, não. Acho que a gente tem que amar quem ama a gente. Acho que isso é uma boa parte, uma boa mudança na minha vida, que eu descobri que a família nossa realmente é mais importante. Então, vocês aí, se por acaso tiver algum problema com família, vai lá, pede perdão, pede ajuda. Porque acho que, sabe o que acontece? As pessoas muitas vezes não ajudam quem precisa. Acho que eu falo muito na palestra essa. Se por acaso tem algum amigo, algum parente que precisa de ajuda, dá a mão. Conversa com ele. Não vai deixar ele se matar. Não vai deixar ele sofrer. Então dá meia hora, toma um café com ele, vai lá, um bolo, um filme. Eu acho que isso é importante. A gente ajudar quem precisa, como minha mãe me ajudou muito, como a Josi me ajuda hoje. A Josi, ela me ajuda muito hoje. Porque, claro, tem momentos que eu caio um pouco. Só que, puta, ela me levanta. Eu não sou forte nunca, sempre. Ninguém é forte sempre. Então, a gente precisa ajudar quem precisa. E eu tento ajudar no meu livro, que eu fiz, minhas palestras. Aqui, quando você me chamou, de pronto, eu aceitei. O problema foi a agenda só, né? Foi meio complicada a nossa agenda. Mas deu tudo certo no final. Está aqui. Espero que tenha passado bem. E se por acaso tiver alguém que queira me chamar para dar palestras, coisas grandes e tal, passar um pouco da minha mensagem e tal, vamos conversar. Eu acho que meu livro está no Amazon vendendo, né? Tá na minha bio, no meu Instagram, depois você podia compartilhar no YouTube, no meu Instagram. Sim, a gente vai compartilhar junto no nosso Instagram, mas eu deixo o link para o seu livro também. Isso, eu passo o link para você. Na descrição. Eu consegui uma promoção com a Amazon agora, então tá com... Olha. Você é a promoção XP. Ah, bacana. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada pela conversa, muito obrigada por essa troca que a gente teve aqui. Obrigado a você, Mariana, pelo programa fantástico. Espero ter contribuído, ter passado um pouco da minha história. E quem quiser saber mais, tá aí. E outra coisa, contar um spoiler. O ano que vem tem mais livro. É mesmo? Então ano que vem você volta aqui para contar esse segundo livro. Mais livro. E vai ser um outro livro mais forte ainda. Tá certo. Mas não vou falar mais nada não, porque não pode. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você. Essa história fica por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney e você pode participar enviando críticas, sugestões e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de vídeo e som desse episódio foram feitas pelo Renato Costa e pelo Fábio Teixeira. A edição é do Thiago Marenhous. Eu sou a Mariana Amaro, a roteirista e apresentadora, e este aqui é o Do Zero ao Topo. Até a próxima história.